Olá, queridos, Direito Penal 4, tudo bem? Vamos trabalhar hoje com o artigo 288 do Código Penal, que é chamado atualmente de associação criminosa, mas era o antigo crime de quadrilha ou bando. Código Penal na mão, vamos ler o artigo. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a participação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, como falamos, nós temos aqui o antigo crime de quadrilha ou bando em sua nova redação e novo nome, nome jurídico, né? Nome iuris. Então, queridos, vamos ver quais são os elementos da conduta típica. Primeiro, é necessário que estejam presentes 3 ou mais pessoas. Há de existir também uma finalidade específica, que é a finalidade de cometer crimes. Este crime exige que essas 3 ou mais pessoas que estejam unidas de forma que essas 3 ou mais pessoas que estejam unidas com a finalidade de cometer crimes estejam agregadas com caráter de estabilidade e permanência. Isso caracteriza o crime de associação criminosa. Então, temos aí, como objetividade jurídica, a tutela da paz pública. E como classificação doutrinária, primeiro, é um crime doloso, não tem forma culposa. É um crime formal, ou seja, não há necessidade de que os agentes venham a cometer o crime que eles desejam, né? Basta que essas 3 ou mais pessoas unidas com a finalidade de cometer crimes estejam reunidas de forma estável e permanente. É um crime, né, comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, ele é comissivo, ele é instantâneo, é um crime de perigo comum, é um crime plurissubsistente e plurissubjetivo, certo? Sujeito ativo, não é exigido nenhuma qualidade especial dele, ele é um crime comum, mas exige a presença de 3 ou mais pessoas. Sujeito passivo, como é um crime contra a paz pública, nós temos a sociedade figurando como vítima no artigo 288. Não existe um objeto material aqui. A consumação do delito ocorre com a mera associação de 3 ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes e que essas pessoas estejam unidas de forma estável e permanente, certo? Então, queridos, vamos recordar, é um crime formal, então não há necessidade de que, uma vez adquirida a estabilidade e permanência dessas 3 ou mais pessoas que estão unidas para o cometimento de crimes, não há necessidade de que eles efetivamente pratiquem os crimes desejados. É um crime formal, portanto, se consuma independentemente da realização dos crimes que eles estejam objetivando. A tentativa, caríssimos, é inadmissível, pois se trata de um crime ali, né, de perigo abstrato, de perigo comum, de mera atividade. Elemento subjetivo é o dolo, só é punido a título de dolo, não tem forma culposa, certo? Então, além do dolo, gente, a gente não pode esquecer, vou sempre bater nessa tecla para ficar bem fixado para os senhores. Os 3 agentes, eles devem estar reunidos de forma dolosa, com o fim de praticar crimes, e essa reunião de pessoas deve adquirir a característica de estabilidade e permanência para que efetivamente tenhamos a configuração do artigo 288 do Código Penal, certo? Mas vamos supor que essas pessoas, que se reúnam 3 ou mais pessoas, né? Por exemplo, eu, o Guinho, Zezinho, Luizinho, com o fim de cometer crimes, mas a gente quer cometer um crime e depois dissolver esse conjunto de pessoas, esse conjunto de criminosos. Queridos, neste caso, por não ter a estabilidade e permanência, nós teremos meramente a incidência do artigo 29 no crime que o agente efetivamente praticar. Então, nós estaremos diante da inexistência de estabilidade e permanência, nós estaremos diante do chamado concurso de agentes ou concurso de pessoas.
Artigo 29 do Código Penal, recomendo a leitura para os senhores. Na lei de droga, mais específica de drogas, lei 11.343 de 2006, lá no artigo 35, nós temos uma figura semelhante, que diz o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º, e artigo 34 desta lei. Então, esta é uma reunião de pessoas com o fim de cometer crimes previstos nestes artigos, artigo 33, parágrafo 1º e artigo 34 da lei de drogas. Então, não se confunde com o artigo 288 do Código Penal, certo? É uma seara de crimes diferentes. O artigo 35 determina uma seara de crimes diferentes, e estes crimes são direcionados a drogas. Não esqueçam, meus queridos, a lei dos crimes hediondos, no artigo 8º, ela também traz determinações quando tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Então, queridos, aqui na lei dos crimes hediondos não é um novo tipo penal, tá? Mas uma determinação referente à associação de pessoas unidas para os fins elencados, né, para fins de praticar os crimes elencados neste próprio artigo 8º. Tranquilo até aqui? Gente, unidos para a prática de crimes, tá? Então, no artigo 288, nós temos 3 ou mais pessoas reunidas de forma estável e permanente para a prática de crimes. Então, só pela redação, você já pode excluir, né, atos imorais, contravenções penais. Há uma necessidade de que se a reunião estável e permanente esteja, né, foi realizada para a prática de crimes. Parágrafo único do artigo 288 traz uma forma qualificada. Então, vamos recordar o texto? A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, associação armada, gente, o maior perigo, em face ao maior perigo que ela oferece, justifica-se a causa de aumento de pena. Então, não há necessidade aqui que a arma seja portada de forma ostensiva, não há uma necessidade de que ela venha efetivamente a ser manejada. A arma pode ser própria ou pode ser imprópria. A arma própria, por exemplo, um revólver, uma pistola, uma bazuca, certo? E imprópria, uma faca, uma navalha, coisas que não foram, né, criadas, produzidas para serem utilizadas como arma, mas que podem, no caso concreto, serem utilizadas efetivamente como armas. Não foram criadas para isso, mas podem ser utilizadas para isso. Não há necessidade de que toda associação criminosa esteja armada, basta que uma das pessoas tenha esta arma, ok? Tranquilinho? Vamos lá. A segunda causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único, é quando faz parte dessa associação criminosa uma criança e adolescente. Vamos lembrar, criança é a pessoa em desenvolvimento com até 12 anos incompletos e adolescente de 12 anos completos até 18 anos incompletos. No caput, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. No parágrafo único, temos aquela causa de aumento da metade, né, até a metade, né, se a associação criminosa é armada ou se envolve a participação de criança ou adolescente. E a ação penal para nós aqui é pública incondicionada. Então, chegamos ao final de mais uma análise de um tipo penal incriminador. Hoje vimos o artigo 288 do Código Penal, a associação criminosa. Bons estudos, se cuidem e abraços!